Nasceu na Itália, veio para o Brasil com 4 anos de idade. Na fazenda em que seu pai administrava de propriedade do Conde Matarazzo, quando criança, acompanhava um médico local em consultas. Acabou enveredando para essa profissão e tornou-se uma infectologista respeitada internacionalmente por acolher e cuidar de crianças com HIV. Doutora Marinella Della Negra está aqui e vamos conhecer mais de sua vida e história. Eu sou infectologista, comecei minha residência em 72 no Emílio Ribas. O Emílio Ribas é um hospital de infectologia, o maior da América Latina, e que vive de pandemias, epidemias, surtos. A gente teve alguns no começo, meningite, febre tifoide, até que se ouviu falar que alguma coisa estava surgindo, uma nova infecção que acometia homens jovens que faziam sexo com homens. Isso veio dos Estados Unidos para a comunidade médica de infecto. E que esses jovens morriam com insuficiência respiratória ou com manchas pelo corpo, mas era insuficiência respiratória o grande problema. Por volta de 81, ninguém sabia muito do agente, forma de infecção. De qualquer forma, o hospital disse, olha, vai chegar aqui. E realmente chegou. E o meu andar tinha adultos e crianças, mas tinha muita criança também, porque se internava difteria. Como eu fazia traqueostomia, e a difteria precisava de traqueostomia, acabavam ficando lá comigo. A minha equipe disse, olha, daqui a pouco vai começar a ter alguma coisa, vamos nos preparar e tal. Na realidade, a gente começou a ver adultos chegando. Até que em 85, 86, uma residente veio me procurar. Eu estava no jardim, na frente da porta do pronto-socorro do Emílio Ribas, e ela chegou com um pai e uma criança no colo. Ele disse, olha, Marinella, é o seguinte, a mãe dessa criança está morrendo no pronto-socorro, com uma tuberculose intestinal. Nunca vou esquecer disso, do diagnóstico. E alguém tem que cuidar dessa criança e ver qual a condição, aprender, saber de AIDS em criança. Eu já ofereci para alguns que lidam na área, mas ninguém quis. Aí eu falei para ela, olha, quer saber de uma coisa, Maria Eugênia? Daqui essa criança, vamos aprender um pouco. Alguém vai ter que aprender. E aí eu falei com a minha equipe, né? Aí nesse dia nós começamos a ler. Vamos procurar o que tem escrito nos Estados Unidos. A transmissão vertical do HIV, quando a criança corre o risco de ser infectada pela gestante, pode acontecer em 3 situações: na gestação, no parto ou na amamentação. Atualmente, as chances de passar HIV da mãe para o filho são infinitamente menores, porque nós temos os antirretrovirais, os medicamentos que combatem o HIV no corpo humano. Adesão ao tratamento, carga viral indetectável e cuidados na hora do parto evitam que a transmissão aconteça. O Emílio Ribas faz como especialidade um residente que atende adulto e criança. E tinha 3, 4 artigos, nunca vou esquecer, um era do Rubinstein, que foi o grande nome no começo da AIDS pediátrica. Naquela época os testes também não existiam, você ia muito mais pela clínica. Aí surgiu a conversa, aí já lá para 89, por aí, 87, 88, São Paulo ficou sabendo que no Emílio se atendia criança. E aí a gente já tinha lido. O que faz para essas crianças? O que a gente tem para dar? Porque na época não tinha nada, não tinha antirretroviral, não tinha nada. A gente tratava as infecções. Começam a chegar os hemofílicos, as crianças hemofílicas que o brigadeiro mandava, porque foi o primeiro grupo a ser muito atingido.
porque eles utilizavam sangue e o sangue estava infectado, estava contaminado. E eu lembro que chegaram 2 crianças. E a gente já tinha lido que o que funcionava era imunoglobulina hiperimune, que é a imunoglobulina que você dá endovenosa, que custava uma fortuna e ainda custa uma fortuna. E a gente internou as 2 crianças, as 2 com processo respiratório. Aí eu liguei para o laboratório, falei, vamos pedir, não é um medicamento, não é alguma coisa que você tem no Emílio Ribas, é uma imunoglobulina que você usa em imunodeficiências, outras, né? E estava começando ali uma imunodeficiência nova. Aí eu liguei, pedi, falei, olha, é o seguinte, nós estamos com 2 crianças graves e a única coisa que tem escrito que funciona, além do antibiótico, é imunoglobulina hiperimune. Será que vocês podem mandar para nós? Nós temos 2 crianças e a dose que se dava era muito alta, que estava prescrito, e continua sendo essa mesma dose, mas era uma dose alta, consequentemente muito caro. Falamos com o laboratório e falaram, amanhã eu respondo. Entramos com antibiótico e aí no dia seguinte eles disseram, olha, tudo bem, mas só dá para mandar para uma criança, não dá para mandar para as 2, porque realmente era muito caro. Eu reuni com minha equipe, falei, gente, vai chegar dose para uma criança, eu não vou escolher. Vamos votar aqui, o que vocês acham que tem que fazer? Falei, vamos dividir pela metade, Deus que ajude. Vai chegar amanhã essa imunoglobulina, a gente dá meia dose. Não dá para escolher, como é que vai escolher um? Só que à noite, um faleceu. Deus escolheu. É. E no dia seguinte, então, a gente utilizou aquela imunoglobulina num deles, que aliás viveu até 32 anos. Faleceu há 6, 7 anos atrás. E aí ele tomou a primeira imunoglobulina utilizada no país para tratamento, que é o que se preconizava mundialmente. Porque como eles têm uma alteração imune, uma imunodeficiência, e na criança é em nível de imunoglobulina, quando você dá imunoglobulina, você dá defesa daquilo que elas não têm. Aí nós começamos a batalhar para ter imunoglobulina. Foi uma briga feia, porque era coisa muito cara, e aí, como disse na época um secretário da saúde, tem uma doutorinha e um padreco que estão querendo imunoglobulina, mas no fim ele acabou comprando e a imunoglobulina chegou no Emílio Ribas e por muitos anos foi o tratamento. A doutorinha era a senhora, o padreco? Padre Júlio. Aí chegou a imunoglobulina e essas crianças usavam imunoglobulina todo mês. Elas vinham para o hospital todo mês para tomar imunoglobulina, que foi, na realidade, o que segurou muitos que estão vivos até hoje. Tem jovens com 34, 35, 36, 37 anos, que foi a imunoglobulina que deu um aporte imunológico nesses pacientes. Aí surge, então, para o adulto, em 89, 90, o AZT. Não dava para fazer para criança. Falei, o que nós vamos fazer? Né? E nessa época a gente tinha muito hemofílico, muitos hemofílicos, muitos adolescentes, crianças hemofílicas, que ficavam muito doentes e já eram crianças muito sofridas, porque já tomavam fator e tal, que já tinham uma noção maior das coisas. E começam a vir a de transmissão vertical. E junto com a transmissão vertical vem a problemática da mulher. Já no fim da década de 80, começo de 90, já se fazia diagnóstico com mais facilidade, ou se fazia suspeita diagnóstica de uma criança que tinha várias infecções e tal, e eles encaminhavam para nós. E aí você tinha uma mulher que descobria ao mesmo tempo que tinha uma criança com HIV, que ela tinha HIV e que na maioria das vezes o marido tinha tido alguma coisa extra. Então era um drama completo. Você imagina que ela se descobria HIV numa época que você não tinha muita coisa para dar, não tinha nada. E que era uma doença de gays. Foi o primeiro equívoco. Então junto com isso você imagina que tinha todo um contexto social, familiar, porque era um segredo. Essa mãe que chegava com essa criança, se continuasse com esse marido, a família, ou não, ninguém da família sabia. Ela ia escondido no Emílio Ribas. E quando começaram a chegar os remédios eram tirados do rótulo. A criança não sabia, ninguém contava para essa criança. Eu sempre disse que por alguns anos
nós fomos um grupo de médicos que mais mentiu. Porque, na realidade, a mãe dizia, doutora, ele vai morrer? E a própria criança, especialmente os hemofílicos, perguntavam muito. Doutora, eu vou morrer? Não, imagina, vai ficar tudo bem. O grupo de mentirosos do Emílio Ribas éramos nós. Tinha que trazer esperança. É, claro. Até porque tinha que trazer esperança para nós mesmos. Porque era muito ruim. Porque eram crianças que você via crescer e você sabia que você não tinha muito para fazer. No fim da década de 80, que surge o AZT, eu lembro que eu peguei o AZT do adulto e fui para a farmácia. Nós tínhamos, felizmente, um farmacêutico que eu lembro dele com muita saudade, o Jorge, um japonês, que era daqueles farmacêuticos de bancada mesmo, de fazer remédio, de... Falei, Jorge, só tem isso para dar para essas crianças. Será que a gente consegue fazer uma suspensão? Porque não tinha nem dosagem. A gente fazia uma regra de 3. Se um adulto de mais de 40 quilos toma tanto, uma criança toma... É corda no pescoço, não tem o que fazer. Aí o Jorge falou, Marinela, eu vou tentar. E fez. Ele era um cara incrível. Aliás, esses que estão com 30 e tantos anos devem ao Jorge também, não só a imunoglobulina, mas ao Jorge. Ele falou só para mim, doutora, só tem um problema. Eu não sei a estabilidade disso. Quanto tempo isso é estável, isso está ativo. Então, eu acho que é melhor as mães virem toda semana buscar e colocar na geladeira. Então, os primeiros tempos do AZT, que foram muitos tempos, as mães vinham toda semana, pegar o AZT da semana, levar para colocar na geladeira. E as crianças começaram a tomar. E a viver. Nem todas viveram, mas eu acredito que o AZT sozinho ajudou algumas. Porque também você tem formas diferentes de reagir ao vírus, que é individual. Mas a quantidade de criança que nós perdemos é uma coisa... A gente fazia Natal no Emílio Ribas para essas crianças e era muito triste, porque cada ano a gente olhava e estava faltando muita gente. Tinha muita gente nova. O que as crianças perguntavam para a sua equipe e para a senhora? Porque tá lá, a mãe contraiu HIV. Elas não sabiam da mãe também. Muitas vezes os parceiros morriam, mas a senhora começou a tratar as crianças com HIV. Claro, e claro. Elas falavam que... Perguntavam o que para a senhora? Você imagina alguém que vai todo mês tomar uma imunoglobulina, ficar lá 2, 3 horas, tudo bem que era gostoso, porque vinham os doutores da alegria, divertir, brincar e tal, mas ficava lá com a imunoglobulina. Depois, quando saíram da imunoglobulina e começaram os antirretrovirais, por que eu tomo tanto remédio ruim e os meus colegas não tomam? Você tem uma doença no fígado, você tem... Aí depois a gente começou a ler e aprender, porque você tem que aprender tudo. E alguém vai trabalhando uma área ou outra. Então, começa a discussão, em que hora eu conto para essa criança o que ela tem? Então, tem livrinho e tudo. Olha, você tem soldadinho do bem, que defende você daqueles bichos que estão por aí. Você tem um bichinho que está destruindo esse soldadinho. Esse remédio que você toma é para fazer o soldado ficar forte, para o soldado não morrer. Para você continuar sem ter dor de garganta, sem ter pneumonia, sem ter diarreia. Você tem uma doença, mas você não vai morrer dessa doença porque você está tomando esse remédio direitinho que vai matar o bicho que mata o soldadinho. Você passou a não mentir mais e contar meia história. E você tinha também muitos pais que não queriam que você contasse. Eles ficavam fazendo careta, tipo assim, não fala, né? Toda vez que eu passava no médico, eu me recordo de ter aquela imagem, assim, de a minha mãe ou a tia, ou alguém sempre tá, assim, falando, tipo, pro médico, pra não contar sobre o HIV. E eu não entendia. E a coisa da culpa, a mãe tinha muita culpa. Eu sofri muito com as mães dos hemofílicos, que já se sentiam culpados porque eles eram hemofílicos. Porque a transmissão é da mãe, genética. E aí, eles também pegavam HIV. Uma coisa muito triste. Aí, já está no fim da década de 90, 2000, a AIDS está escrito em tudo quanto é lugar. Muitos descobriram porque vendo a televisão, quando saiu o AZT, quando saiu... falaram, mãe, eu não tomo esse remédio. Então, você teve de tudo. Qual foi o primeiro diagnóstico que a senhora deu para uma criança por transmissão vertical? Esse que tomou imunoglobulina. A mãe tinha falecido. Isso era criado pela avó, que era uma nordestina incrível, que todo ano levava ele para o Padim Cícero para ele sarar. Mas esse menino, ele tem uma história familiar muito ruim,
porque a mãe foi morta pelo pai. A gente sempre se oferecia. Olha, tá na hora de falar. A senhora quer que a gente ajude, que a psicóloga ajude, ou a senhora quer contar sozinha? Quantos anos ele tinha? Ele devia ter uns 12 anos. Foi a avó que E ele contou. chegou pra senhora e falou o quê? A minha avó falou que eu tenho isso, isso e isso, mas ele encarou numa boa. E a família escolhia, porque é uma coisa muito individual. A gente teve muita sorte de ter uma psicóloga incrível, chamada Ana, que aliás tem um livro, acho que é o único livro que fala sobre a abertura do diagnóstico. E a Ana trabalhou com essas crianças por anos e anos, com um desenho. Ela falou, Marinela, todos eles sabem que tem alguma coisa. Porque todos desenham cruz, desenham ambulância e tal. E mesmo no começo, quando você mentia, não tem nada, vai ficar bom e tal, eles tinham uma noção de que eles tinham alguma coisa crônica. Isso, na realidade, ajudou a gente a abrir o diagnóstico para eles. Porque, na realidade, não era uma coisa tão escondida. A gente achava, porque na realidade era uma forma da gente se poupar da dor. Sozinha nunca contei, sempre contei com alguém da família. Mas tem casos muito interessantes. Tem um que até hoje estuda psicologia, era uma criança adotada, também isso aconteceu muito. Crianças adotadas, que o diagnóstico foi feito posteriormente. E ele era cuidado com muito carinho pela família. Era uma família muito humilde, mas muito Amorosa. Muito amorosa. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, tia, sabe o que eu tenho? Falei, o que você tem? Eu tenho AIDS, tia. Tenho AIDS. A minha mãe chamava aqui, adotou de mãe, me contou. Falei, e aí? Ele falou, sabe, a única coisa que eu queria saber, será que a minha mãe está bem? Mãe biológica. E realmente a Ana tinha razão. Nenhum dos que nós contamos, certo? Que nós vimos, que a família contou, recebeu isso com surpresa. Eu tenho uma paciente de consultório, o pai contou, ela já era um pouco maior, já tinha uns 10, 12 anos. E a gente conversava, olha, acho bom contar, já está numa idade, a gente vai preparando os pais para que eles contarem. Aí ela chegou chorando. Também ela estava preocupada com quem? Igual o outro. E a minha mãe? Como será que ela está? Porque eu estou me cuidando, né? Como será que ela está? Quanto mulher, para mim era muito difícil ver aquela mulher naquela situação. E eu também sou mãe. Então, você se colocava muito no lugar dela. Você vê, num momento, a destruição de todo um sonho. Eu estou dizendo da época que não tinha tratamento. Claro. Hoje é outra realidade. Mas você vê uma mulher que achava que só tinha como parceiro aquele indivíduo. E que disse, olha, esse cara trouxe para dentro de casa. Esse é um raciocínio dela, certo? E cada um tem que lidar com a sua verdade e da forma que lida. Trouxe para casa, eu fui infectada e o filho também. Essas mulheres tiravam a força não sei de onde, inclusive para cuidar deste indivíduo que, segundo elas, tinha trazido O HIV. o HIV. Eu recebi uma mulher que veio com 3 meninas. As 3 com o HIV. As 3 infectadas. Jesus. Ela estava já viúva, porque isso foi muito comum. O marido morria, no hospital onde ele morria fazia um diagnóstico de HIV, automático se fazia nela e nas crianças. E foi assim que ela soube das 3 crianças, 3 meninas. As meninas andavam, pareciam 3 bonecas, com a faxina dela. Uma delas teve um linfoma, foi se tratar no HC, sarou. Graças a Deus. Certo, sarou. E elas são vivas as 3, estavam vivas até a última vez que eu as vi, elas estavam vivas. Crescendo e tal, e essa mãe batalhando como sempre, era uma mulher de uma força absurda. Aliás, todas, né? São coisas assim que te ensina. Eu acho que o que o HIV trouxe foi um ensinamento, te faz uma pessoa melhor.
aprende que alguns preconceitos que você faz não são corretos. Você julga, às vezes, erradamente uma pessoa. Você vê que o ser humano tem coisas que não está escrito. E essa criança, que foi a primeira, essa é uma história bonita. Que essa primeira que chegou, ela não estava infectada, certo? A gente descobriu bem mais tarde, quando a gente tinha os testes. Ela estava morando com a avó dela no interior de São Paulo. Quando ela fez 15 anos, ela pediu para a avó, porque ela queria conhecer a gente. E ela foi para o Emílio Ribas, conhecer a equipe que tinha atendido ela. Então, você vê que tem, no meio de tudo isso, você vê a gratidão, você vê o respeito, e você vê que sempre você tem que aprender. Sem dúvida. Você aprende todo dia. Eu tinha uma criança que acho que ela viveu por causa da mãe. Era um menino que tinha sido infectado por sangue, por uma punção suprapúbica quando ele nasceu. A mãe não era HIV positiva, nada, foi por sangue. Ele viveu mais de um ano com um de CD4. Meu Deus. O CD4 é uma célula de defesa chamada linfócito CD4 que tem a finalidade de defender o organismo de infecções. O número absoluto de CD4 considerado normal é acima de 500. Uma pessoa com 4 milhões de cópias de HIV por ml é uma carga viral considerada muito elevada. Eu sempre dizia, esse menino está vivendo para a mãe dele. A hora que a mãe estiver preparada, ele vai embora. Eu lembro que tinha um hemofílico que morava em Jundiaí. Toda vez que ele perguntava, mãe, eu vou morrer, pergunta para a tia Marinela. Ai, meu Deus. E ela saía de Jundiaí e vinha para o Emílio Ribas. E a senhora falava o quê? Vai ver, claro que vai. Por que você acha que você não vai? Lógico, você está tendo uma infecção. Você vai falar o quê? Você vai falar para um adolescente que está vendo a vida, certo? Eu tive adolescente que eu tive uma ligação muito grande, que quando ele viu que ele ia morrer, ele não foi para o Emílio. Ele não queria morrer? Não queria morrer comigo. Imagina. Imagina. Histórias bonitas, né? Mais ou menos. Apesar da dor. Essa não é muito. Não, não, é bonita, a gente transcende, né? Aí a senhora tinha um grupo de crianças que contraíram HIV através das mães. Qual foi o maior desafio de lidar com essas crianças? Foi mantê-las vivas até que chegasse alguma coisa. Porque a gente tinha noção que um dia ia chegar. Só que junto com tudo isso, tinha toda uma condição social muito desfavorável. E tinha o preconceito. Quantas mães foram mandadas embora de onde moravam? Porque se descobria que tinha HIV. Os vizinhos jogavam pedra. Eu lembro que uma criança foi reconhecida pelo pé. Porque às vezes ia a imprensa mostrar, não mostrava o rosto, obviamente. Pelo pé. E aí, no dia seguinte, alguém fez alguma coisa na casa. Era assim. E eles não tinham como pagar aluguel. E outra, a gente tem que lembrar que essas mães, elas também ficavam doentes. Sim. Porque elas eram... Tinha remédio para ninguém. Exatamente. Então, elas não podiam, às vezes ficavam sem luz, sem gás, sem um monte de coisa. E a gente não tinha nenhuma experiência nisso. Porque o infectologista é um especialista que lida com um paciente agudo e não tem doença crônica. Não tinha. Até a gente descobrir as hepatites e tal. Mas não tinha. Então a nossa estrutura mental teve que se adaptar a lidar com um paciente que a gente não dava alta definitiva. A gente dava alta até a próxima consulta. O que era uma dificuldade para nós, claro. Para a nossa estrutura. Porque você escolhe a sua especialidade de acordo com o que você é. Mesmo dentro da medicina, cada um faz a especialidade de acordo com a sua estrutura mental, emocional, claro. Emocional. Claro. E a gente começou a ver aquelas mães que não tinham comida, mas aí nós tivemos uma sorte. Porque também eu acredito em Deus, então ele provavelmente falou, bom, vamos dar uma aliviada aí nesse peso. Porque a gente chamou um psiquiatra também para fazer uma reunião com a equipe. Claro.
porque a gente começou a brigar entre a gente. Era muita perda, né? Então a gente começou a se agredir, uma equipe que cresceu junto, e isso ajudou muito. Em 89, os donos da Larmode, que era uma loja de tecidos top, costumava fazer uma venda no fim do ano, pegar esse dinheiro e distribuir para grupos que precisavam e tal. E convidou para ir lá. E me deu um cheque, porque sabia que a gente era o único grupo que atendia criança HIV. Eu lembro que eu peguei aquele cheque e falei, Vladimir, o que nós vamos fazer com isso? A sorte que estava a presidente da Sociedade dos Hemofílicos. Você precisa abrir uma ONG. Você vai ver que você vai precisar desse dinheiro. Olha a situação das famílias. Era um dinheiro bom. E eu com aquele cheque. Aí eu falei, mas escuta, eu não sei, precisa de advogado, precisa de lei. Nós não conhecemos nada, só tem médico nessa equipe. Ela falou, eu faço tudo para você. Inclusive você põe a sede na sede dos hemofílicos. O meu advogado vai fazer isso para você. Nós vamos abrir estatuto, tudo direitinho. Não se preocupe, porque você vai precisar desse dinheiro. Mas não deu outra. Na infância, quando eu ia para o Hospital Emílio Ribas, gastava 2 horas mais ou menos para chegar até o Hospital Emílio Ribas. Pegava ônibus, trem, metrô. E naquele tempo, minha família não tinha tantas condições para ficar pagando transporte, para ficar sempre indo em consulta. A doutora Marinella, dentro do hospital, ela tinha uma sala e ela ajudava esses jovens, essas crianças, adolescentes, com a questão do dinheiro. A gente ia para o hospital, passava depois na salinha dela, pegava o dinheiro que ela já ajudava para a gente voltar na próxima consulta. Isso ajudou bastante para fazer o tratamento. Nós pagamos muito aluguel, muita luz, muita água e começamos a dar cesta básica, porque era uma época que eles não podiam trabalhar. O marido morria, a mulher não tinha condição de trabalho e não tinha o que dar de comer. Quando é que isso virou um propósito educacional, que é o que a ONG faz hoje? Começou com um adolescente que já ficou jovem, que tá bem até hoje, e que queria fazer um curso de protético. E ele foi criado numa casa de apoio, um menino incrível. E ele falou, ai tia, porque ele chamava a gente de tia, né? Queria fazer, mas custa tanto. Aí eu falei, vamos. Esse foi o primeiro. Felizmente, praticamente não nascem mais crianças HIV infectadas. Em São Paulo. Em São Paulo. Além do que, você tem essas crianças que chegam na adolescência, adulto jovem, adultos já, por causa da medicação. Só que elas têm outras necessidades. Elas têm sonhos e tem mais um problema. A adolescência é uma época onde eles questionam tudo. Questionam especialmente coisas rígidas, como tratamento, tomar antirretroviral, ir no serviço de saúde. E a gente começou a ver que muitos dos nossos adolescentes que estavam bem começam a largar de tomar remédio. Quando eu fiz 18 anos de idade, minha tia falou para mim que agora eu tinha responsabilidade e que eu tinha que tomar minha própria medicação. Então, eu falei assim, opa, liberdade cantou. Se agora eu tenho, né, aí a minha liberdade, eu posso escolher tomar remédio ou não, então pra que eu vou tomar remédio? E aí fiquei 2 anos sem tomar remédio. 2 anos depois eu adoeci, a minha boca, ela cortou inteira, saiu muita afta, minha boca ficou deste tamanho. Fiquei internada, óbvio, porque eu chorava para tomar água. E nesse processo, quando eu fiquei internada, eu entendi a importância da adesão ao tratamento clínico. Tomar a medicação. Aí vamos de novo procurar no que tem escrito. Quais são os adolescentes que tomam medicamento? Internacionalmente. Os psicólogos estudaram e tal. E o que eles chegam à conclusão? Qual é o adolescente que tem adesão ao tratamento? Primeiro, que tem uma família estruturada, que dá apoio, que lida bem com o seu diagnóstico e que tem sonhos, que se vê no futuro, ou trabalhando ou estudando. E aí nós temos um monte de adolescentes que estão aí largando, outros que querem estudar. Como felizmente, nenhuma
Nenhuma família precisa mais de arroz, feijão, cesta básica, leite, desses. Vamos investir para que esses adolescentes que conseguiram passar pela imunoglobulina, pelo AZT do Jorge, consigam ter os seus sonhos, né? Melhorar a sua vida social global, estudando. E a gente começou então a ver, começamos com os do Emílio Ribas, obviamente, que a gente conhecia mais. Para que, primeiro, eles prestassem também exame para ter uma certa diminuição enquanto se paga, para poder ter mais, e que a gente pagaria os cursos. Quantos a senhora já formou? Nós já formamos 30. Quando eu estava finalizando o ensino médio, numa das consultas assim do final do ano, eu fui conversar com a doutora Marinella, contar as novidades, e aí eu nem sabia de projeto nenhum, de que ela tinha um projeto para auxiliar os jovens a estudar. Contei assim que eu queria começar uma faculdade, que eu já estava pesquisando, já tinha feito o Enem e tudo mais, e estava pesquisando algumas faculdades, e queria entrar na área da saúde, que sempre foi uma área que me interessou muito, e ela simplesmente me convidou, assim, tipo, que tal a gente te ajudar? E aí foi muito, muito, muito bom ter esse auxílio dela. A doutora Maria, ela me ajudou muito com esse estudo, que mudou. Eu acho que se eu não tivesse conseguido esse benefício, essa ajuda dela, eu não teria conseguido me informar. Eu queria muito entrar na faculdade. Eu lembro que eu fiquei em média 4 anos tentando entrar na faculdade. Prestava Enem, não conseguia. E aí eu descobri que tinha um grupo, que era o grupo da doutora Marinella, e lá onde eles ajudavam a fazer a faculdade, um dos requisitos é você ser aderente ao tratamento clínico, tirar boas notas, ser indetectável. E quando eu entendi que eu tinha, né, essa possibilidade de estudar, ainda mais porque eu sempre gostei de estudar, para mim foi importante. Doutora Marinella, como é que a senhora se sente quando um adolescente que a senhora ajudou, contribuiu para que ele estudasse e se forma? Maravilhoso, porque é como se fosse um filho, né? Porque muitos foram pacientes nossos, né? Que você recebeu de pequenininho e aí de repente você vê que ele se forma, é muito bom. Na realidade, não é só ele que melhora, eles vêm de uma condição social muito ruim. Então quando eles se formam, psicólogos, pedagogos, nós temos engenheiro, arquiteto, médicos, tem 2 que estão estudando medicina. Quando eles se formam, eles levam junto toda uma família. E, inclusive, eles dão a possibilidade para aquela família de outros estudarem. Nós temos uma que fez pedagogia, que depois que ela se formou, o marido foi fazer, acho que administração. Era aquela situação, fazendo parte de uma camada social que não pode se dar ao luxo de se formar numa universidade. Essa é a visão que eles têm. E você vê esses meninos falando diferente, consumindo diferente e tendo um papel muito central dentro dessa unidade familiar. Quebrando um ciclo, né? Quebrando um ciclo que vem Séculos. desde a escravidão. De séculos, certo? De séculos. E agora a gente está fazendo levantamento para ver quantos estão trabalhando na área, que estão formados, e quantos não estão fora da área de formatura. Que também é outra coisa que a gente quer ver para ver se consegue incentivar para entrar dentro da sua área. Você só tem uma forma de melhorar socialmente. É através da educação. Um povo só melhora com educação. O que me diverte muito é um que me deu muito problema, que ele era terrível. Ele era danado. Ele foi criado pela avó. A mãe faleceu. A estátua que tem que ser erguida para essas crianças chama avó. Você imagina se para a mãe era difícil, a mãe desta mãe descobrir que a filha dela tinha se infectado, tinha netos. Essa mãe, naquela época, morria. Para quem ficavam esses netos? Para essa senhora. Ela que criava esse menino. Ele era terrível. Foi fazer militar na Amazônia, pegou leishmaniose, terrível. Se formou em engenharia. E ele fala para mim assim, eu só construo em condomínio fechado. Tem uma empresa. Você imagina se alguém sonharia dos familiares
que ele iria ter uma empresa. Eu tenho um que é um enfermeiro, que eu espero que tenha entrado no Emílio Ribas, porque ele fez prova para entrar como enfermeiro no Emílio Ribas, que foi meu paciente desde pequeno. Se tratou lá com a gente. Ele tem uma visão de mundo diferente. Pra você ter ideia, ele, apesar de ter mãe, foi criado numa casa de apoio. Vem cá, o que você quer falar para a doutora Marinella e para a Márcia? Olha, eu quero agradecer muito elas, muito. Agradeço elas olhando no fundo dos olhos delas. Agradecer por tudo que está acontecendo na minha vida ultimamente. Agradecer o que ela fez por mim. Agradecer a Márcia, que sempre, o que ela podia correr por mim, ela corria. A doutora Marinella também, ela sempre correu, sempre que ela podia fazer por mim, ela fez. Não só questão de ajudar, auxiliar financeiramente. Às vezes uma palavra amiga, uma conversa. Eu acho que não tem obrigado maior assim do que eu continuar vivendo e mostrando o que ela fez por mim não foi em vão. Uma vez a senhora me contou que a senhora foi reconhecida porque deu uma entrevista falando de AIDS e que no prédio onde a senhora morava, a senhora entrou sozinha no elevador que as pessoas não quiseram entrar. Eles tinham medo. Pior do que isso foi quando meu pai era vivo e ele tinha um problema de bexiga que vira e mexe ele tinha que cauterizar. Então sempre se pedia que desse sangue. Você sabe como é que é pai de médico, acha que, nossa, minha filha é médica e tal. E ele foi no hospital e nós somos ARH negativo, que é um sangue mais difícil. E aí ela falou, eu vou pedir para minha filha, ela é médica e tal. Eu falei, e qual a especialidade dela? Aí ele falou, ela é infectologista. Aí ele falou, não pode dar. Ele falou, não, trabalha no Emílio Ribas e tal. Grupo de risco. Aí eu liguei para ele. Que ignorância. Eu liguei para ele. Liguei e falei, olha, aqui quem está falando é a Marinella, filha do seu Dino. E eu queria informar o senhor que o senhor acaba de ganhar o prêmio Nobel. Porque o senhor acaba de achar um outro fator de risco para HIV, que é médico que lida com o paciente. Porque aqueles que não entravam no elevador, era uma época que você não sabia se pegava por ar, mas um colega, numa época que já se sabia... Falar uma bobagem dessa? Falar uma bobagem. Sei que ele não deixou, eu não pude dar sangue para ficar estocado pro meu pai. O que a AIDS ensinou para a senhora? Muita coisa. Muita coisa. Primeiro que você tem que ter esperança. Sempre. Sempre. Porque alguém vai conseguir sair desse imbróglio. Me ensinou ter, não sei, acho que até ter orgulho de ser mulher, por causa dessas mulheres que eu conheci. Só contando uma história que foi incrível, de uma paciente que tinha HIV, foi usuária de droga a vida inteira. E ela tinha um menino que a gente cuidava. Esse, infelizmente, não sobreviveu. Mas ela levava direitinho. E ela, de vez em quando, pegava umas coisas e levava de presente pra gente. Era o jeito que ela tinha de agradecer. E um dia eu falei pra ela, poxa, por que você faz isso? Não faça mais isso. Porque ela usava droga, ela vendia droga. Aí ela virou para mim e falou assim, doutora Marinella, se a senhora tivesse sido jogada com 4 anos de idade na Praça da Sé, a senhora seria a doutora Marinella? Então, se lembrar que quando você chega em algum lugar, você não chega sozinha. Nunca. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Quem fica sozinho e consegue chegar é um gigante. E quando ela falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, ninguém pode ser metido na vida, né? Em qualquer lugar que você tenha chegado, por mais alto que você tenha chegado na sua vida, se você for dar um pouquinho para cada um que te ajudou, fica um pouquinho para você. O que a AIDS lhe ensinou? Me ensinou o respeito pelas pessoas, me ensinou a ser humilde, me ensinou a gostar cada vez mais da minha profissão. Qual foi a contribuição que a senhora trouxe para essa história da transmissão vertical e do HIV 40 anos no mundo? A epidemia trouxe mais para mim do que eu para ela. Mas o que a senhora trouxe para a epidemia? Eu acho que eu
batalhei para que eu tivesse um grupo de adolescentes e de adultos jovens vivos hoje. Porque por muitas vezes eu pus meu pescoço a prêmio para conseguir a imunoglobulina, para conseguir a medicação. Não fui só eu. Certo? Trouxe Você esperança. perguntou para mim. Sim, trouxe esperança. Né? Mas eu tive uma equipe que batalhou junto para que essas crianças conseguissem chegar e ter sonhos, né? E poder falar, eu tenho uma firma de construção. Ainda eu tenho que entender que para o indivíduo que está vivendo com HIV, não é fácil tomar remédio todo dia. Não. E não é fácil lembrar que ele pode amanhã ficar doente por alguma razão. Apesar que hoje não é uma doença que eu posso dizer tenho mais tanto tempo ou menos tempo. Ele pode viver tempo que... Mais que nós. Mais que nós, pois é. Falando em sonho, quando a gente fala de HIV e de AIDS, qual que é o seu sonho? A cura. A cura. A cura. Você só tem uma forma de melhorar socialmente. É através da educação. Um povo só melhora com educação. Eu acho que não tem obrigado maior assim do que eu continuar vivendo e mostrando o que ela fez por mim não foi em vão. O HIV me ensinou... Eu sou grata pelo HIV. Eu sou escolhida, porque eu aprendi a ser mais humana e aprendi que o HIV não é nada perto do que somos.